Em resumo, o que eu falei aqui foi que na queda livre, todos os corpos eles agem com uma força gravitacional, que essa força gravitacional faz com que esses corpos se desloquem para o centro do nosso planeta Terra. E esse corpo ele vai ser gerido pelas equações de movimento do MUV, movimento uniformemente variado. As equações do MUV são a função horária da velocidade, que é o voat, V igual a V inicial mais A vezes o T. A função horária do deslocamento, que é S igual a S inicial mais V vezes o T mais a T ao quadrado sobre 2. E a Torricelli, que é a V ao quadrado igual a V inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Beleza. Aí agora a gente vai analisar os fenômenos e vai achar as equações a partir dessas fórmulas. Saca só. A primeira coisa que a gente vai querer achar aqui vai ser o tempo de queda. Faz de conta que eu peguei e soltei esse corpo aqui de cima. A partir do momento que soltar esse corpo vai ter uma velocidade igual a V0. No momento que eu solto, ele vai ter uma velocidade chamada V0. Esse V0 é igual a zero, porque eu apenas soltei, não empurrei. Se eu soltei esse corpo, eu tenho uma certa altura, que essa altura é um certo deslocamento que esse meu corpo vai fazer. E eu quero achar o tempo de queda. Olhando para essas equações aqui, qual equação vocês acham que eu vou utilizar para achar o tempo de queda? E aí? Eu acho que o primeiro, não. O voat. Alguém Uhum. discorda? Todos concordam? Concordo. Eu acho que é o sorvetão, a segunda. A segunda. E aí? E aí? Luísa discorda. Eu acho que quem falou aí antes foi quem foi. Eu creio que tenha sido o Rafa. Concorda. Pronto, vê só. Quando eu soltar esse corpo daqui de cima, eu vou saber qual foi a velocidade aqui embaixo? Não, né? Não falei isso para você aqui embaixo. A primeira equação, o voat, ela se chama função horária da velocidade, porque ela vai correlacionar velocidades e tempo. A segunda equação, o sorvetão, ela se chama função horária do espaço, porque ela vai correlacionar espaços ou um deslocamento e tempo. E a terceira equação, a Torricelli, ela não correlaciona tempo. Se fosse a primeira equação, eu teria que saber a velocidade aqui embaixo. Na segunda equação, ó, falou sobre deslocamento, que é justamente esse h aqui, ó, essa altura. Então, para a gente achar o tempo de queda, nós vamos utilizar o sorvetão. Eu vou fazer aqui as adaptações da equação aqui em cima, depois eu vou apagar e colocar o resumo aqui embaixo. Aí depois vocês podem tirar print da tela, tanto faz. Vê só. Esse S aqui vai ser o S aqui de baixo, vai ser o zero. Zero. Igual. Esse S inicial é justamente essa altura, H. Mais. Esse V aqui, ó, é justamente o V0. Como eu apenas soltei o corpo, esse V0 é igual a zero. Então, 0 vezes o T. Mais. Esse A é a aceleração gravitacional, que em matéria de questões
nós dizemos que é 10 vezes t ao quadrado sobre 2. Beleza. Sim, uma coisa importante aqui que eu já vou colocar. Sempre nesse tipo de questão, a gente vai ter que obedecer o plano cartesiano. O plano cartesiano, para quem não se lembra, é justamente aquele plano que é assim, ó. Eixo X e eixo Y. Onde tudo que é para a direita é positivo e tudo que é para cima é positivo. Tudo que é para baixo é negativo e tudo que é para a esquerda é negativo. Como a aceleração gravitacional é para baixo, então esse A aqui, essa aceleração é negativa. Então esse 10 aqui, na verdade, é menos 10. Beleza. Aí esse H passou para o outro lado, vai ficar negativo também. E esse menos 10 sobre 2 é igual a 5. H é igual. Ó, como é menos H e menos 10, eu posso simplificar essas coisas e dizer que é apenas 10. Então, ó, 10 sobre 2, 5. 5 vezes t ao quadrado. Beleza. Para achar o tempo, eu vou passar o 5 ó, dividindo, e esse ao quadrado aqui, ele vai passar em forma de raiz. Então, vai ficar t é igual a raiz de h sobre 5. Pronto. Essa é a forma de nós acharmos o tempo de queda de um corpo solto de uma certa altura. Então, o tempo de queda é igual a t raiz de h sobre 5. Eita, que h feio. Pronto. Possa ser que exista outras formas de achar o tempo de queda, mas eu quero que vocês percebam que todas as formas que nós encontrarmos nesse tipo de questão, todas vão partir dessas três equações. E nós apenas vamos adaptá-las. Enfim, vamos continuando. A segunda coisa que nós podemos calcular aqui, gente, é justamente a velocidade do choque, velocidade final, assim, final. Velocidade final. Na velocidade final, justamente a velocidade que o corpo vai ter quando bater aqui no chão. Aí existem duas formas da questão apresentar essa tal velocidade. A primeira forma é justamente que o corpo caiu a uma certa altura e foi solto. O corpo foi solto a certa altura. E a segunda forma é, o corpo foi solto e caiu após 10 segundos. Um exemplo. Se cair da forma que está aqui no quadro, uma certa altura e foi solto, ele não está falando sobre tempo. Qual equação seria que nós iríamos utilizar? Vocês conseguem dizer? A dica não está falando sobre tempo. Torricelli. Richard, sempre que a equação, sempre que a questão não falar sobre um tempo, vão sem medo em Torricelli. Aí, ó, vê só. Esse v ao quadrado aqui é justamente a velocidade aqui embaixo. V ao quadrado. Esse v inicial ao quadrado, se o corpo foi solto, é igual a zero. Mais 2 vezes. Esse A aqui é justamente o G, a gravidade. Em matéria de Terra, planeta Terra, vale 10 nas questões. Vezes o ΔS. E esse ΔS aqui é justamente a altura da queda. Então, ó, ΔS é H. V ao quadrado é igual a 2 vezes 10, 20. 20 H. V, ó, é igual a raiz de 20 H. Simples
assim. Tá aqui, V final, um Fzinho aqui, ó. Igual a raiz de 20H. Pronto. Porém, se a questão lhe disser um tempo e não lhe disser uma altura, aí você vai partir para o voat. Se vocês partirem para o voat, gente, tipo, isso aqui é só para vocês verem de onde vem. Eu quero que vocês analisem em si essas partes aqui de baixo, tá certo? Então, se vocês forem pelo voat, ó, V é igual a V inicial mais AT. Vocês vão utilizar essa equação quando a questão não lhe disser um deslocamento, e sim um tempo de queda. Esse V aqui seria o V final, a velocidade final. Esse V inicial, se o corpo foi solto, é igual a 0. Mais esse A aqui, a aceleração gravitacional, e se a questão está falando sobre o planeta Terra, ela vai dizer que é 10 vezes o T. Então, V é igual a 10T. Olha como é fácil. Mais uma vez, eu quero que vocês percebam que essas equações daqui, que são aquelas equações, poxa, eu não consigo decorar a equação, não consigo decorar a equação na prova, esqueci a equação. Todas essas equações partem do M e o V. Então, se você chegou lá na prova e, pô, caiu a questão, eu não lembro qual é a velocidade que o corpo bate no chão. É só você analisar o fenômeno, analisar o que a questão vos oferece, analisar o que a questão está pedindo e aplicar. Com licença, e poderia dar um exemplo se fosse tipo o corpo fosse jogado em vez de ser solto no Pronto. prédio? Sim, sim. Se o corpo fosse jogado, ou seja, essa velocidade inicial aqui admitiria um valor. Então, se o corpo fosse jogado, existiria uma velocidade inicial. Então, bota aqui, ó, V inicial ao quadrado, mais esse A vale 10, então 20, e esse ΔS é justamente o H. Tipo, eu prefiro deixar assim, do que achar um termo para esse V sem esse quadrado. Eu prefiro deixar assim porque fica mais fácil. Aí é só você aplicar. V inicial ao quadrado mais 20 vezes a altura, soma os dois e tira a raiz. Entendesse? Entendi. Beleza, pronto. Passar para cá agora. No lançamento vertical, as coisas são bem parecidas. Só que agora tem um certo Filipinho aqui. Esse Filipinho é danado. E eu vou contar também uma historinha para vocês entenderem como eu era lerdo quando era pequeno. Quando eu era pirraia, eu pegava uma bolinha de gude, daquelas carambola, aquelas que tem um negocinho dentro. Pegava o badoque e puf pra cima. E ficava com a mãozinha assim, ó, esperando ela cair na minha mão. Só que ela nunca caía, né? Porque eu tirava pra cima, o vento levava, ela caía no telhado dos outros, quebrava a telha, e aí era aquela confusão. Enfim. Aqui, nas questões, a gente não fala sobre forças dissipativas. Quais são essas forças? Vento, um passarinho bateu, enfim, essas coisas. Aqui a gente trata como se fosse o vácuo, ou seja, as forças, elas vão ser, como é o nome? Elas vão ser sempre vão se manter. Então, ó, se eu jogar esse corpo aqui com velocidade para cima, não vai existir nenhuma coisa aqui que vai fazer essa velocidade ser alterada, a não ser a gravidade. Mas no mundo real, as coisas não são assim. Enfim. Aí o Filipinho aqui, ó, jogou para cima. Quando eu jogo para cima, essa bola, ela vai sair com uma certa velocidade. E a gravidade, como ela está sendo contra essa minha velocidade,
ela vai fazer essa velocidade ir parando, e parando, e parando, até chegar um momento que essa bola vai chegar aqui em cima com a velocidade, vou chamar aqui de V1, igual a 0 metros por segundo. Nesse momento que a velocidade chega lá em cima, esse corpo ele vai ter uma certa altura. Vou chamar aqui essa altura de H. Aí eu pergunto a vocês, vê só, tempo de subida. Eu tenho uma velocidade inicial, eu tenho uma velocidade final, e eu quero saber o tempo de subida. Qual equação eu vou utilizar para achar esse tempo? Velocidade inicial, velocidade final. Eu quero o tempo de subida. O corpo Mas a está... Torricelli. Olha, Torricelli. Ó. V ao quadrado. Esse V ao quadrado aqui, ó, é justamente o zero. Porque lá em cima a velocidade é zero. É igual a V inicial ao quadrado menos 2 vezes a gravidade, que a gravidade é 10. Esse menos aqui justamente porque a gravidade é para baixo. Vezes o H. Esse V ao quadrado passa para o outro lado. Vai ficar negativo. E como esse V inicial ao quadrado e toda essa parcela aqui é negativa, eu posso substituir esses valores para valores positivos. Então, ó, V inicial ao quadrado igual a 2 vezes 10, 20. 20. Opa! Aí, eita, olha só. Não tem tempo. E aí? V inicial ao quadrado não tem tempo, 2 vezes H não tem tempo. Será que é Torricelli mesmo? E aí, Eduardo? E aí? Eu acho que é, pelo menos assim, né? É o que eu acho, não sei. Vamos reanalisar. Joguei o corpo para cima com velocidade inicial. Lá em cima, a bolinha está com velocidade zero. Eu estou pedindo o tempo de subida. E aí? Qual das três ela vai falar sobre duas velocidades e tempo? E aí? Primeira. A primeira. Voate. Volat. Função horária da velocidade. Ó, a Torricelli não poderia ser porque Torricelli não fala sobre tempo. É justamente o que eu estou pedindo aqui, ó, tempo de subida. Então, ó, voat, V igual a V inicial mais A vezes o T. Onde esse V aqui é o V lá de cima, igual a zero. Igual ao V inicial, que é justamente a velocidade que eu joguei para cima. Menos, vamos ter aqui, ó, menos 10 vezes o T. O V inicial passa para o outro lado, ó, vai ficar negativo. E o 10 passa dividindo, vai ficar assim, ó. T é igual a V inicial sobre 10. Esse é o tempo de subida. Vou botar aqui, ó. Tá aqui do lado. T, S é igual a V inicial sobre 10. Pronto. Para resumir tudo, esse tempo de descida, eu quero dizer a você o seguinte, que como não há forças dissipativas aqui, ou seja, forças que fazem essa velocidade ser alterada, a não ser a gravidade, o tempo de subida
vai ser igual o tempo de descida. Ou seja, o tempo que eu passei para subir vai ser igual ao tempo que eu passei para cair. Então, vou botar aqui, ó. Tempo. Tá aqui T, D. Pronto. Resumir. E o tempo total, que é justamente o tempo de subida mais o tempo de descida, como TD, tempo de descida é igual a TS, então o tempo total vai ser 2 vezes TS. Uma outra coisa que esse lançamento vertical pode pedir é justamente a velocidade que o corpo bate no chão. Aí eu pergunto a vocês, vê só. Joguei o corpo para cima com a velocidade inicial. O corpo ele passou um certo tempo até chegar aqui em cima. E depois passou o mesmo tempo para chegar aqui na mão do cara. Vocês acham que essa velocidade inicial, ou vocês acham que essa velocidade quando cai, quando bater na mão do cara, vai ser diferente ou igual à velocidade inicial? Eu acho que vai ser diferente. Diferente? Alguém discorda? Alguém concorda? Eu acho que vai ser igual. A Luísa disse que vai ser igual. Enfim, vê só. Como aqui não há forças dissipativas, a velocidade, quando bate na mão do cara, quando ela volta, vai ser igual. No mundo real, não acontece isso. Mas, em matérias de questões, que é uma física de um mundo que é vácuo, ou seja, uma física que não há forças dissipativas, a velocidade final, que é a velocidade quando volta para a mão da pessoa, vai ser igual. Quero que vocês percebam o seguinte: a gente pode tratar esse fenômeno aqui em dois momentos. O momento que eu jogo esse corpo para cima e o momento que esse corpo ele volta. A partir do momento que essa bolinha chegou aqui em cima e começa a voltar, tudo que a gente viu aqui no queda livre vai acontecer aqui. Bora lá. Um corpo é abandonado a 80 metros do solo, sendo G, a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E o corpo estando livre de forças dissipativas. Determine o instante e a velocidade que do móvel ao atingir o solo. Aí a primeira pergunta que essa questão faz é um instante, ou seja, o tempo de queda. Olhando para os dados da questão, a questão deu a altura, que seria 80 metros, deu uma certa gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Para achar o tempo, gente, qual é a equação que vocês acham que a gente vai utilizar? Função da velocidade, função... Se o corpo estando livre de forças dissipativas, quer dizer que ele foi solto ou foi jogado? Pronto. Quando ele fala que o corpo está livre de forças dissipativas, quer dizer que nesse meio aí, ele está tratando do vácuo. Ou seja, não há nenhum vento que faça essa velocidade se alterar, não há nenhum agente externo, por exemplo, um passarinho, uma pessoa empurrou, uma pessoa... Enfim. Ele quer dizer que essa velocidade não vai ser alterada a não ser pela gravidade. Ele não estava dizendo que existia uma velocidade inicial ou não. Isso de velocidade inicial ou não, justamente é de início. O corpo é abandonado. Se ele falasse o corpo é jogado, existiria uma velocidade inicial. Mas como ele está falando de corpo abandonado, então não há velocidade inicial. Entendeu? Quer dizer, há uma velocidade inicial, mas é zero, né? Tem esse ponto. Ó, um corpo é abandonado a 80 metros, ou seja, ele tem uma altura.
sendo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, então ele deu uma gravidade, deu uma aceleração. E a primeira pergunta dele, ó, qual é a velocidade, ou qual é o instante, ou seja, qual é o tempo? Velocidade, aceleração e tempo. Qual equação vou utilizar? A questão falou que a altura é 80 metros. 80 metros igual a H. Ele falou que a aceleração na gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E ele está querendo tempo. Sorvetão. Sorvetão, Luísa. O sorvetão, ele deu a altura. Eita, apaguei os dados aqui, ó. H igual a 80. G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. No sorvetão, ele dá um deslocamento, que é esse S, e esse S inicial. Uma velocidade inicial, como o corpo foi abandonado a zero, e deu uma aceleração, ele quer o tempo. Perfeito, sorvetão. Esse S aqui, esse S final, vai ser zero. Por quê? É quando o corpo bate no chão, zero. Igual ao S inicial, é 80. É a altura lá de cima. É de onde o corpo vai sair, 80. Mas esse V inicial é zero, então eu vou nem colocar. A gravidade está indo contrária ao nosso plano cartesiano, então menos G, onde a gravidade é 10, ó, então vai ser 10, ó, 10 sobre 2, porque o sorvetão não é A vezes T ao quadrado sobre 2, então é 10 sobre 2. 10 sobre 2, 5. 5 T ao quadrado. Aí, ó, 80 pode para o outro lado vai ficar negativo. Como os dois termos dos dois lados são negativos, eu posso reescrevê-los positivos. Então, ó, vou botar aqui. T ao quadrado é igual a 80. O 5 passa dividindo, ó. 80 sobre 5. Aqui vai dar... Dá quanto, gente? 80 sobre 5. 6. 6? Tem certeza que é 6? Seis, Luísa? Eita, errei, é 14. Eu acho que não é 14, não. 16. 16. 16, moleque. 16. E meu piloto já tá indo embora já. Aí agora, ó, T é igual a raiz de 16, que é igual a 4 segundos. Eu vou anotar aqui do lado para a gente não perder esse valor, 4 segundos. Aí a segunda pergunta seria a velocidade que o corpo bateria no chão. Aí você pode fazer duas formas. A primeira forma é justamente fazer a questão esquecendo esses 4 segundos. Aí você conseguiria fazer utilizando o Torricelli. Mas se você quiser fazer a questão utilizando os 4 segundos, vai ficar mais fácil. Que é só pegar a equação, a função horária da velocidade. Deixa eu apagar aqui. V igual. O V inicial é 0, porque o corpo foi abandonado. Esse A aqui é 10, que a questão diz que a aceleração é 10, vezes 4. V é igual a 40 metros por segundo. Um gato consegue sair ileso de muitas quedas. Suponha que a maior velocidade com qual ele possa atingir o solo sem se machucar seja de 8 metros por segundo. Então, desprezando a resistência do ar, a altura máxima de queda para que o gato nada sofra deve ser. Aí vocês vão analisar. A questão está pedindo o quê? Está pedindo a altura máxima, ele quer uma certa altura. E a questão me deu o quê? Ele deu uma velocidade quando o gato bate no chão. Eu tenho aqui uma velocidade final. Eu tenho
eu quero um deslocamento. Eu tenho também uma velocidade inicial, porque ele não está falando que o gato foi jogado, então a velocidade inicial é 0. E eu tenho uma gravidade, que a gravidade é 10. Não falou sobre tempo. Qual equação vocês acham que a gente vai utilizar? Torricelli. Perfeito. Sempre que a equação não falar sobre tempo, vá sem medo em Torricelli. Ó, ele falou que esse V final, ó, V igual a 8 metros por segundo. Essa aceleração é a aceleração gravitacional, que em matéria de questões é 10 metros por segundo ao quadrado. E esse V inicial é 0, porque o corpo, a questão não falou sobre o corpo foi arremessado, o corpo foi jogado, enfim. E como a questão não falou sobre tempo, então nós vamos sem medo em Torricelli. Olha, esse V ao quadrado é o V, é a velocidade que ele disse, a velocidade máxima que o gato pode se chocar com o chão. Então é 8. 8 ao quadrado. O V inicial é 0. Então eu vou nem colocá-lo. 2 vezes o A é 10 vezes o H que a gente quer. 8 ao quadrado dá quanto mesmo, hein? 64. 64, perfeito. Igual a 2 vezes 10 junto. H. H é igual a 64 sobre 20. Dá quanto esse negócio? Dá 3 e uns quebradinhos aí. Dá 3,2 segundos. Olha aí. Oxe, segundos não, gente. Ele tá falando sobre altura. É metros. Metros. Olha aí. Difícil? Fácil? Fácil. Tá vendo tu? Uma triste notícia foi exposta em jornais de todo o país no dia 2/6/1 de 2020. Miguel, uma criança de 5 anos, caiu do 9º andar do prédio em que sua mãe trabalhava. Imagens de uma câmera mostram o menino entrando em um elevador e a patroa de sua mãe, por algum motivo, supostamente, apertando o botão do 9º andar, deixando-o sozinho. A criança caiu de uma espécie de varanda a uma altura de 35 metros. Após a colisão com o solo, Miguel ainda respirava, mas não resistiu até chegar ao hospital. Peritos foram ao local com o interesse de descobrir quantos segundos Miguel ficou no ar e qual foi a velocidade de impacto. Supondo que a aceleração gravitacional seja equivalente a 10 metros por segundo ao quadrado e que não houver forças dissipativas, quais foram os valores encontrados respectivamente? Eu acho que é a do sorvetão, sei lá. Eu acho. Para que o subtão? Achar o tempo ou a velocidade? O tempo. Pronto, bora analisar. Ele deu um deslocamento, que é 35 metros. Ele deu uma aceleração, que é a aceleração gravitacional. E ele quer um tempo. Perfeito. Com o sorvetão a gente consegue achar o tempo. E para achar a velocidade, qual é a equação a gente usa? Voat. Voato. O voato a gente conseguiria achar se antes a gente fizesse o tempo. Perfeito. A gente conseguiria achar a velocidade fazendo isso. Mas agora, e se eu disser a vocês que nessa questão não pediu tempo? Como a gente acharia essa velocidade? Usaria Torricelli. Perfeito. Pronto. Essa é a pegada que eu quero que vocês tenham na hora da prova. Aí, bora lá. Professor, Oi? não teria nenhuma que pudesse encontrar ao mesmo tempo velocidade e tempo, não, né? Não. Infelizmente, não. Ó, a altura, a gravidade, ele quer o tempo e a velocidade. Aí, Adonis falou que pra gente achar, ele falou assim, Felipe, pra gente achar esse tempo é sorvetão, velho. É mesmo. Então, vamos embora ver se é isso mesmo.
essa é a altura 35. Ou, essa é a altura do chão, 0. Essa inicial é a altura que ele caiu, 35 metros. Esse V vezes o T, esse V inicial, as câmeras não dizem que esse menino foi jogado, ou seja, esse menino caiu. Se ele caiu, o V inicial é 0, então eu vou nem colocar. E a aceleração, como ela está contrária ao plano cartesiano, então a aceleração é negativa. Então, menos 10, sim, menos 10 sobre 2. Menos 10 sobre 2, 5. 5t ao quadrado. O 35 passa para o outro lado, negativo. Menos 35 do lado, menos 5 do outro. Eu posso reescrevê-los positivos. T ao quadrado igual a 35 sobre 5. 35 sobre 5 igual a 7. T ó, é igual a raiz de 7 segundos. Isso dá mais ou menos 2,7 segundos. Enfim. Encontramos que o tempo que Miguel passou voando foi de raiz de 7 segundos. Beleza. Vou apagar aqui, ó. Para achar a velocidade, eu vou utilizar a forma que Luísa disse, que é utilizando o voate. Mas lembrando que eu só vou conseguir utilizar o voate porque eu achei o tempo. Se eu não tivesse achado esse tempo, era só utilizar o Torricelli. Mas como a gente achou o tempo, para economizar esforços, bora no voate. V é a velocidade que a gente quer achar. O V inicial é igual a 0, porque o menino caiu, ele não foi arremessado. Esse A é justamente 10, que é a aceleração gravitacional em matérias de questões. E o tempo T, raiz de 7. Pronto. 10 raiz de 7 metros por segundo. Pronto. Aí vocês podem perguntar, eu adoraria se vocês perguntassem. Felipe, mas essa questão não deu esse tempo e a gente não achou esse tempo. Como a gente iria encontrar? Aí eu, como já disse, a gente vai utilizar o Torricelli. V ao quadrado a gente quer. Esse V inicial ao quadrado é 0, então eu vou nem colocar. 2 vezes aceleração é 10, ó. E esse ΔS é 35. V ao quadrado é igual. 10 vezes 35, 350. 350 vezes 2, 700. V é igual a raiz de 700. Aí você pode se perguntar, Felipe, tá errado, não tá igual? Aí a gente vai fazer agora algumas adaptações para esse negócio bater certinho. Vê só. Raiz de 700, eu posso reescrever assim, ó. 7 vezes 10 ao quadrado. Porque 10 ao quadrado é igual a 100. E 100 vezes 7, 700. Aí eu posso tirar esse 10 ao quadrado da raiz. Matando o quadrado, jogando 10 para fora. Aí fica 10 vezes raiz de 7. Que a resposta é igual. Eu fiz a segunda forma para vocês verem que daria para fazer também sem esse tempo. Mas eu peço que nas questões, se você já achou o tempo, por favor, gente, vá no voate, porque é muito mais rápido. Tá certo? Na próxima aula, semana vertical, na próxima semana, segunda-feira, o lançamento oblíquo. Aí eu peço que, por favor, não percam a aula que vem e nem a aula da semana que vem, porque a gente vai fazer aqui uma atividade com simulação. Então, por hoje é só, gente. Eu vou disponibilizar esse vídeo no YouTube depois que eu fazer algumas edições e disponibilizar também aquela ficha de exercício que eu mostrei para vocês lá no Google Class. Aí, se surgir alguma dúvida, pode me procurar. Vocês sabem que eu sou bem solícito para qualquer coisa.
Então, até mais, galera.